Bom, o principal assunto aqui na capital federal, nos bastidores, é sem dúvida alguma a disputa pelas presidências da Câmara e do Senado, como eu venho relatando aqui para os nossos ouvintes. As negociações estão muito intensas e há hoje um cenário que é de favoritismo muito claro para Rodrigo Maia conseguir voltar à presidência da Câmara. Ele fechou uma aliança muito grande em torno dele, colocou o PRB na vice, fechou um acordo com o PP, Partido Progressista. Tem também a garantia dos votos da oposição, sim. Partidos como o PP, PCdoB, vão votar dentro desses partidos, tem votos para Rodrigo Maia. Então, num segundo turno, ele tem um segundo turno muito bem encaminhado. O voto é secreto, então a gente não vai ver esses deputados abrindo o voto, mas a gente sabe que nos bastidores tem esse acordo. A grande dúvida é quanto ao Senado. No Senado, o favorito é Renan Calheiros. Não adianta dizer que não é. É Renan Calheiros. Porque ele se articula muito bem internamente. Porque ele pode ser um aliado importante para muitos políticos que estão encrencados, inclusive para o filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, para o Flávio Bolsonaro, que está encrencado com toda aquela questão lá envolvendo o ex-assessor, o Queiroz. Lá no Rio, a questão até agora não foi bem explicada. Mas tem uma pressão muito forte externa, de movimentos, de eleitores contra Renan Calheiros. Aí, essa é a grande dúvida. Se os senadores conseguirem emplacar o voto aberto, que é uma bandeira, por exemplo, do senador Lazier Martins, aí Renan Calheiros não consegue se eleger. Agora, se o voto for secreto, se for nas sombras, Renan Calheiros é bem possível que consiga voltar a ser presidente do Senado. Agora, vamos aguardar para ver como é que isso vai se desenvolver, como essas negociações vão se desenvolver. Se o Renan sentir que ele não vai se eleger, ele vai retirar a candidatura. Ele não vai para o pau, ele retira a candidatura e vira presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O Rodrigo Maia muito esperto. Outro esperto é esse Rodrigo Maia, né? Ele reuniu em torno dele um apoio que aí parece que é favas contadas, né? E por isso que eu digo a vocês. O PCdoB vai apoiar o Rodrigo Maia. Sim, o PCdoB apoia o Rodrigo Maia desde a outra eleição. Tá? O Rodrigo Maia desde a eleição inicial lá. E por isso que eu digo que ele tem um voto da oposição e num segundo turno o voto da oposição é muito importante. Rodrigo Maia é um político interessante porque ele não é bom de voto na urna. Se eu não me falha a memória, ele fez 70 e poucos mil votos. Ele não é bom de voto na urna, mas ele é bom de articulação interna, de articulação aqui junto às bancadas. Conseguiu fechar esse acordo com diversos partidos. O MDB tem candidato, mas encaminhou um acordo com Rodrigo Maia, PP, PRB, PR, todos esses partidos do chamado Centrão estão com ele, e mais o voto da oposição. Ontem eu conversei com, por exemplo, Marcel Van Hatten, que é um jovem deputado eleito aí pelo Rio Grande do Sul, campeão de votos no Rio Grande do Sul. Ele lançou a candidatura, está fazendo campanha, mas não tem essa força toda interna de articulação política como tem Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia fez 74.232 votos. Se elegeu, olha, como diriam lá na minha terra, com as calças na mão, né? Para o Rio Grande do Sul, para nossa realidade no Rio Grande do Sul, é calça na mão. Mas aqui dentro ele é muito bem articulado. Fez acenos também ao governo federal, se comprometeu em colocar em votação, por exemplo, reforma da Previdência, reforma tributária, fez esses acenos, enfim, construiu muito bem pavimentou esse caminho dele para voltar à presidência da Câmara. Ele está eleito, está... Bom, depois que o Severino Cavalcante se elegeu lá em 2005, a gente sempre fica com um pezinho atrás, mas o Rodrigo Maia está muito bem encaminhado, eu acredito que ele será o próximo presidente da Câmara. Por isso que é bom, né, Carolina? Eu acho que até para o país é bom que seja o Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia tem o conhecimento, tem o domínio do regimento da Câmara. Tá? Ele se mostrou uma pessoa equilibrada na presidência da Câmara. Já sei que vão chover pedras aqui, tá? Mas eu estou afirmando categoricamente a minha convicção de que neste momento é a melhor opção para a Câmara, porque o Rodrigo Maia mostrou que é uma pessoa que tem juízo. Não adianta ir para a Câmara fazer pirotecnia, o país precisa de reformas e ele, nesse momento, me parece a pessoa mais adequada para conduzir essas reformas. Nós temos uma Câmara renovada, com alto índice de renovação, e muitos
parlamentares chegando agora, é importante ter uma condução até mais serena, não tão comprometida, por exemplo, em atender as redes sociais. É importante que o parlamentar seja um reflexo do seu eleitor, entenda os apelos da opinião pública, mas que entenda também as necessidades do país. E, nesse momento, algumas medidas importantes e impopulares precisam ser votadas com uma reforma da Previdência. Rodrigo Maia se comprometeu com isso. A nossa atenção agora está voltada lá para o Senado. Lá para o Senado, em que Renan Calheiros também está fazendo o aceno para o governo. Não só para colocar em votação a reforma da Previdência, mas para também blindar Flávio Bolsonaro, se for o caso. Bom, Gaúcha, atualidade, por quê? Porque um presidente bem articulado é importante, porque ele vai determinar os rumos da pauta, ele vai determinar as coisas que são realmente importantes para o país, ele vai determinar, ele vai dar jeito na casa, né? Ele vai organizar legislativamente a Câmara para que ela se detenha a coisas que realmente são importantes. E aí, goste-se ou não do Rodrigo Maia, tem razão a Rosane, ele é a melhor opção dentre as opções que estão colocadas hoje, porque conhece, tem apoio, sabe se articular muito bem e, fundamentalmente, não vai fazer nenhuma pirotecnia como nós vimos aí em outros casos. Da Câmara, né? A escola tem que ter o respeito do plenário. Isso é muito importante. E vamos lembrar também que nós temos um histórico de presidentes da Câmara nos últimos tempos que quase todos foram presos, né? Então, Rodrigo Maia até apareceu lá na delação do Odebrecht, mas o caso dele ficou no Supremo e não mostrou um rolo maior com relação a isso. E ele tem o respeito do plenário, tanto da oposição, e dialoga bem com a oposição e também com os partidos que são apoiadores do governo. Por isso que ele está tão bem colocado e é bem possível que seja o próximo presidente da Câmara.